Bom dia, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou analista da qualidade e vou mostrar para vocês como que a gente trabalha a auditoria das metas de segurança do paciente. Nós nos reunimos então todo final de mês para definir quais as ações, os planos de ação que a gente vai trabalhar com as não conformidades que vocês apontaram durante todo o mês. Então, semanalmente, eu envio o cronograma das áreas a serem auditadas. Toda segunda-feira no grupo do Whats vai então o cronograma e o nome do responsável por auditar aquela área. E aí você tem a semana para se organizar e realizar a auditoria lá naquele setor. Na próxima semana, o cronograma se atualiza e você vai auditar uma nova área. Vamos lá então para o processo no Fluig. Acesse então o Fluig com o seu usuário e senha. Nós vamos em processos. E aí aqui nós temos auditorias do sistema de gestão da qualidade. Realizar a auditoria de segurança do paciente, é essa daqui. No usuário de você, no meu acaba abrindo mais, porque eu tenho mais permissões, mas o de vocês provavelmente já vai abrir só o das metas mesmo. Feito isso, ele vai abrir essa página, essa tela, já preenche automaticamente o nome de vocês e a data que está sendo realizada a auditoria. Aqui a gente só vai puxar a área. Então, vamos pegar aqui a área que você está sendo auditada, automaticamente ele já vai puxar o nome do coordenador. E aqui a gente deve colocar o nome da liderança que vai estar naquele momento. Vou puxar um nome aleatório aqui, enfim. Se você estiver realizando a auditoria em dupla, você vai adicionar aqui o seu auditor par. Se não, se você estiver sozinha, mantém só o seu nome ali e tranquilo, da parte do cabeçalho é isso. E aí aqui então a gente vai iniciar a auditoria. Se vocês perceberem, o formulário está dividido por cores. A primeira parte, verdinha, é a parte onde a gente vai olhar, são os requisitos que a gente vai observar no prontuário do paciente. Então, a gente vai chegar no setor e vai... essa parte é olhada diretamente no prontuário. Então, vou olhar se os documentos estão identificados corretamente, se o quadro do setor está com a identificação correta, se as etiquetas estão preenchidas, enfim. Tudo que diz respeito ao prontuário, ele vai estar separado nessa partezinha verde em cada seção, a gente já vai ver. Sempre quando for não conforme ou parcial, ele vai abrir um campo para a gente descrever. Então, os documentos estão identificados corretamente? Não. Eu olhei lá o prontuário do paciente, tinha alguns documentos que faltavam identificação, então eu vou colocar aqui uma justificativa. Documentos no prontuário do paciente sem identificação frente e verso, ou identificação incompleta. Então, sempre que for não conforme, eu preciso que vocês descrevam o que exatamente, tá? Então, vamos passar adiante aqui. Deixa eu só tirar a bolinha para ficar menor a tela. Embaixo, ainda falando sobre identificação, a parte laranja é o que a gente vai lá para o quarto do paciente, então. E a gente vai olhar se o quadro de identificação está preenchido, se o rótulo de soro, se o cliente está com pulseira. E a última sessão, um vermelhinho, a gente vai conversar com o cliente. Vai perguntar para ele como que ele é chamado quando a equipe entra no quarto, se confirma, confere o nome dele, se explicaram para ele o porquê do uso da pulseira de identificação. E assim sucessivamente para cada subseção, tá? Então, aqui de comunicação, a mesma forma, a gente vai olhar prontuário, depois a gente vai lá olhar o quarto do paciente e depois a gente vai conversar com o paciente. Segurança na prescrição e administração de medicamentos, a mesma coisa. Nós temos 7 subseções, tá? Relacionadas às metas de segurança do paciente. Então, a gente tem uma seção para identificação, para comunicação,
para administração segura de medicamentos, cirurgia segura, higiene de mãos, risco de quedas e úlcera por pressão. Então, cada um dessas sessões, elas vão ter requisitos relacionados a aquela meta, tá? O que é importante trazer para vocês aqui na segurança, na prescrição e administração de medicamentos, a gente tem aqui um teste que a gente faz com a equipe para ver se elas utilizam o guia farmacêutico. A gente pode simular uma diluição de algum medicamento. Então, vocês podem escolher também algum medicamento que vocês têm já segurança no cálculo, para que, se precisar ajudar na construção do cálculo, vocês tenham essa segurança, né? Então, a gente faz também esse teste com a equipe. Depois, aqui embaixo, nós vamos ter, então, os pontos fortes, né? E ser assim, ponto forte é o que a área faz além do esperado, tá? Então, não é aquilo, cheguei lá e os prontuários estavam todos organizados, recepção da equipe, porque isso a gente já espera que seja assim, né? Então, ponto forte é o que eu faço além. Então, por exemplo, eu tenho lá, estou falando ali sobre medicamentos com a equipe. A equipe, além de saber, de dominar o manual, de ter a diluição, ela também envolve o cliente e o familiar para aquele medicamento. Então, ela chega no quarto, explica para o cliente, explica para o acompanhante, para o familiar, para que serve aquele medicamento, as interações. Então, é aquilo que é além, tá? Ação de correção, aqui é bem importante a gente ter esse conceito. Ação de correção é o que pode ser feito naquele momento para corrigir o problema. Porque o plano de ação, que é a ação corretiva, que é o que a gente vai trabalhar para que aquele problema não ocorra novamente, a gente vai fazer no final do mês, na nossa reunião mensal. Então, aqui a gente vai trabalhar ações de correção. Então, eu observei na auditoria que o prontuário não estava identificado corretamente. Então, qual que é a minha ação de correção? Identificar prontuário do cliente, daí a gente vai colocar o número do prontuário, a gente não vai usar o nome do paciente, certo? Pode colocar o número do leito e o número do prontuário. E aí a gente vai trabalhar, porque como a gente faz a nossa auditoria em tempo real, a gente ainda consegue ajustar e orientar a equipe a algumas coisas até que o paciente tenha alta. Com isso também a gente fortalece a segurança do paciente, a segurança da assistência, ainda na continuidade do tratamento desse cliente, não somente depois da alta, certo? Então, as ações de correção é aquilo que a gente faz no momento para sanar aquele problema. Podem realizar as auditorias e, se tiverem dúvidas, chamem ali no grupo do WhatsApp. Terminei a auditoria, mas tenho dúvida para saber qual a ação de correção que eu devo abrir. Sinaliza que a gente ajuda vocês a identificar e escrever direitinho, certo? Outra coisa importante é que fiz a auditoria aqui, preenchi, mas depois eu entro para registrar a ação de correção. Você pode vir aqui e salvar. Fazendo isso, ela vai lá para a sua central de tarefas, no primeiro reloginho, na primeira coluna. E ela vai precisar que você depois dê continuidade. Quando você clicar em enviar, aí ela já finaliza e a ação de correção o Fluig já entrega na central de tarefas da pessoa que a gente colocou aqui como responsável, certo? Qualquer dúvida, pessoal, o meu ramal é 9112. Também pode me chamar ali no WhatsApp, não tem problema, a gente vai se ajudando, tirando as dúvidas, e assim a gente consegue trabalhar, né, para fortalecer a segurança do paciente, uma assistência de qualidade, né, cada vez mais trabalhando em prol do nosso paciente. Agradeço, qualquer dúvida pode me chamar.